Coisa incrível! Acabei de começar a gravação, então você pode nos avisar quando estiver pronto para começar. Aí podemos ir direto ao ponto. Tá, entendi. Tô me sentindo pronto. Vamos ver se meu colega consegue chegar. Foi um aviso meio em cima da hora para ele. Então já é sorte ele conseguir aparecer. Beleza, vamos esperar um pouquinho. Então, você pode nos dizer quando estiver pronto para começar. Enquanto isso, talvez você possa me contar um pouco sobre a sua comunidade, para eu ter uma ideia melhor do que vocês estão fazendo, o que os uniu e qual é o foco principal de vocês, o que mantém a comunidade junta. Claro. O ponto principal é, eu estou nesse meio há, digamos, uns 4 a 5 anos agora. Desde 2021. Sacou? Então, eu tenho focado principalmente em podcasts, porque esse foi o nicho que eu escolhi. Tenho apresentado podcasts, feito mediações para diferentes tipos de projetos. Então, nos últimos anos, surgiram diferentes tipos de ecossistemas e por aí vai. Eu mergulhei em todos esses nichos, especialmente em DeFi, sacou? Muitos projetos de cripto são hospedados, especialmente neste ano, com diferentes tipos de utilidades incríveis, especialmente neste ano. Entende? Nossa comunidade é tipo uma comunidade cheia de entidades cripto emergentes, pessoas que já sabem como o espaço cripto funciona, que têm ideias, que estão prontas para investir, que estão prontas mas ainda querem ampliar o conhecimento sobre o espaço cripto, e aquelas que ainda vão conhecer novos projetos cripto, como o de vocês. Legal, entendi. Então, basicamente, educação, que é uma grande coisa no mundo cripto. Eu entrei no cripto em 2020, bem quando a Covid estava começando. De repente, todo mundo tinha todo esse tempo, né? Todos dentro de casa, sem poder sair. E eu comecei a fazer muita pesquisa, e tinha alguns problemas que eu queria resolver. Na época, eu tinha um pouco de capital extra do meu negócio, que já tinha há 20 anos. E eu pensei, o que está acontecendo com cripto? Eu tinha ouvido falar muito sobre isso, e nem sempre eram coisas boas, né? Cripto tem muitos golpes, muita fraude, muitos rug pulls, slow rug pulls, esse tipo de coisa. Eu fiquei tipo, o que está rolando? Qual problema isso está tentando resolver? O maior motivo que me atraiu, vou me apresentar um pouco aqui. Eu entrei no cripto em maio de 2020, e eu já tinha uma experiência naquela época. Eu era veterano na indústria de TI. Eu tinha uma empresa, era um provedor de serviços gerenciados. Então, eu sabia o que a tecnologia estava fazendo pelas pessoas no nível empresarial, e meu trabalho era garantir que elas continuassem funcionando. Eu estava lá 24/7, 365 dias por ano, para garantir que elas tivessem todos os sistemas funcionando para fazer seus negócios dia e noite. E eu atendi meus clientes por mais de 20 anos no Havaí, nas ilhas, por toda a cadeia de ilhas. Foi onde eu vivi por uns 20 anos ou mais. Olha, meu parceiro chegou. Meu parceiro vai poder aparecer na câmera também ou sou só eu? Sim, vocês podem dividir a tela. Acho que isso vai ser possível. Cadê ele? Acho que ele pode levantar a mão. Jerry, por favor, levanta a mão para eu te colocar no mudo também. Beleza, ótimo. Então, essa é a minha experiência, sabe? Muita experiência tecnológica, implantação, implementação e entendimento desse mundo. E de repente, o cripto aparece, e eu fico pensando, qual é o grande problema no mundo que eu estou vendo pessoalmente, que eu observo? E o maior que eu vi, onde o cripto tinha melhor chance de fazer uma diferença, era a disparidade de riqueza, onde 99% da riqueza que está circulando, crescendo no nosso planeta, em qualquer dia, está nas mãos de 1% da população, né? Um grupo muito pequeno de pessoas no planeta controla a maior parte da riqueza. E eu vejo o impacto disso em todos os lugares. Acho que todos nós vemos. Acho que a pobreza é um resultado direto disso, assim como vários outros problemas sociais, injustiças, está espalhado por aí. Então, a forma como eu vejo o cripto, eu vejo como uma tecnologia que convida as pessoas a participar de um sistema que tem um resultado mutuamente benéfico para elas. É sobre dinheiro, poder e ganância, né? Eles vão continuar com isso. Mas se a gente oferecer algo interessante, algo que eles queiram participar, algo que seja significativo e útil para os objetivos deles, e essa participação começa pela riqueza. Então, isso é sobre transferir riqueza, fazer ela se espalhar para as bordas, levar o poder da riqueza para as bordas. Esse foi o meu foco. Aí eu comecei a ficar curioso sobre quais projetos estavam alinhados com isso. Meu primeiro grande ecossistema, minha casa no cripto de 2020 até hoje,
Foi o Cardano. O Cardano era um ecossistema baseado em princípios científicos, métodos de pesquisa, e se movia bem devagar, o que é frustrante para muita gente, mas tem sido muito estável. Não temos downtime, nunca, em todo o tempo que a rede está funcionando, e ela continua melhorando com o tempo. Então, eu fiquei com eles, me tornei um operador de stake pool, e pego 33% da receita que o pool ganha ao fornecer um serviço para a rede, validando blocos. Eu pego uma parte disso e dou para salvar crianças, principalmente na África, em Malawi, Etiópia, e agora tenho um grupo de cerca de 600 crianças que estou alimentando e apoiando em Serra Leoa, com cuidados infantis gratuitos lá. Nossa, cué, e o ponto disso tudo era dizer, olha, cripto não é só sobre meus lucros e ficar rico. Isso faz parte, claro, a gente quer ficar rico, quer ter dinheiro, quer ter riqueza. Mas por que a gente quer essas coisas? No meu caso, não é só para mim. É também para os outros, é sobre o que eu posso fazer pelas pessoas ao meu redor. E quanto mais pessoas começarem a pensar o que eu posso fazer pelas pessoas ao meu redor, o mundo se torna um lugar melhor, né? É uma filosofia simples que você pode replicar. Então, eu vi que o cripto tinha o poder de gerar riqueza e de empurrar o poder para as bordas, e isso realmente me atraiu. E acho que o motivo pelo qual o Hypercycle, vou falar um pouco mais sobre o projeto e apresentar para vocês, tem várias formas de resolver os problemas que o Hypercycle está tentando resolver. O motivo pelo qual o Hypercycle está no cripto é porque é o lugar mais fácil para inovar o tipo de tecnologia que o Hyper está trazendo para o mundo. Um dos problemas que o Hyper está tentando resolver é: a gente vê agora, a inteligência artificial está entrando nas nossas vidas. Eu tenho aparelhos auditivos habilitados por inteligência artificial. A gente tem inteligência artificial nos smartphones, em chats, em tudo quanto lugar, fazendo todo tipo de coisa pra gente. Sites são movidos à inteligência artificial. Você vê que as redes sociais provavelmente têm o maior impacto disso, a ponto de você estar rolando o Instagram ou o TikTok e ter que parar às vezes por mais tempo que o normal e se perguntar, o que eu tô vendo é real? Porque às vezes é verdade. E legal. É verdade. Você nem consegue mais falar. Tá ficando muito bom, e a inteligência artificial generativa tá ficando incrível. Eu, pessoalmente, tô nesse setor de tecnologia há 22, 23 anos agora, muito tempo. E quando eu comecei, era o esforço de uma pessoa mais o esforço de outra pessoa, e aí sua equipe, e aí sua produção. A gente pegava um trabalho, e era todo mundo junto para conseguir terminar aquele trabalho. Agora, com a inteligência artificial aqui, com o ChatGPT, Grok, Bar do Google, todos esses modelos de linguagem grandes que estão rodando por aí, eu posso chamar eles, com ou sem assinatura. Em muitos casos, eu nem preciso pagar pelo serviço se não quiser. Mas depois de um tempo, quanto mais você usa, mais agressivamente você pede interação com a inteligência artificial, você precisa de uma assinatura, porque é muito pesado, e ele começa a ficar para trás, enche a memória. Mas você consegue fazer muita coisa, escrever currículos, artigos, livros. Ele ajuda a responder todo tipo de pergunta. Também é muito bom em programar. Ele constrói páginas inteiras na web, te ajuda a criar aplicativos, te ajuda a entender como integrar seu servidor Python no back-end com o que está acontecendo no app na sua frente. E todas essas coisas são possíveis. Então, de repente, você consegue fazer o trabalho de 10 pessoas sozinho, em muito menos tempo, e ainda ser pago de forma razoável. Então, tem uma demanda que tudo isso que eu descrevi está colocando na indústria de computação de inteligência artificial. De onde vai vir todo esse poder para processar todos esses pedidos? Agora, a maior parte disso está em grandes data centers, Amazon Web Services, Microsoft Azure. Acho que o Grok, não sei, acho que eles construíram os próprios, do Elon Musk. São data centers muito grandes e centralizados. A gente sabe, no cripto, que cripto é descentralização. Por quê? Porque descentralização lida com censura, corrupção, centralização de poder num pequeno grupo de pessoas que toma decisões por você que não são boas para você. Então, a descentralização ajuda a espalhar o equilíbrio de poder, e isso volta a espalhar o poder para as bordas, né? Então, é outra razão pela qual o Hypercycle está alinhado com o cripto, porque o que ele está fazendo é possibilitar que qualquer um, e eu digo qualquer um mesmo, você não precisa ser expert em tecnologia para participar da economia de criação de riqueza que o Hypercycle está te dando acesso. O Hypercycle está trazendo a capacidade de fornecer para a indústria de computação de inteligência artificial uma fundação e uma infraestrutura que permite isso. E ao participar fornecendo essa computação e conseguindo responder a essa demanda, você, o dono de uma Node Factory do Hypercycle, o detentor do token, a utilidade para todo esse ecossistema que faz ele funcionar e torna ele possível. Isso é uma daquelas coisas no cripto, né?
Tem muita especulação, hype, a gente sempre fica tipo, o que esse token vai fazer? Tenho que entrar agora, quando tá cedo, quando tá barato, porque vai subir. E por que ele sobe? Qual é a utilidade, o trabalho real, a atividade que o token está fazendo? Como ele está servindo a missão e a visão daquele projeto? E com o Hypercycle, o token IFC está muito profundamente integrado para te permitir, se você está segurando ele, participar de uma economia que gera riqueza. E é tão fácil quanto pegar o token, pegar uma licença, ativar, e ter a computação começando a gerar receita. E, em alguns casos, é passivo, em outros, é ativo. Você, com o token e a licença, está habilitado a ter seu próprio negócio numa caixa, criado muito facilmente com nosso aplicativo, para participar da economia geradora de riqueza da computação de inteligência artificial. É isso que o Hypercycle está fazendo. Agora, eles têm uma abordagem muito única para lidar com isso, porque, se você pensar, me para e faz perguntas, não me deixa ficar falando e falando para sempre, porque eu vou continuar. Eu tava tentando, sabe? Tem uma coisa que eu queria te dizer com base no que você acabou de falar. Quando alguém tá falando de algo que sente muita confiança, você vê esse fogo, esse desejo saindo deles, o jeito que eles apresentam o projeto. Então, eu queria que você terminasse o que estava dizendo antes de eu fazer minha pergunta. Acho que peguei uma ideia do que você está tentando explicar para a gente sobre algumas das características únicas do seu projeto. Então, quero falar sobre marcos, conquistas que vocês tiveram. Vocês têm histórias de sucesso. Pode nos mostrar alguns marcos e conquistas anteriores que vocês tiveram nos últimos anos? Eu diria que provavelmente a forma mais fácil de entender nossos marcos é entender o que o white paper está entregando, né? E onde? Então, para quem está na audiência e está curioso sobre o que a gente é, ele é bem escrito, é técnico, mas também é acessível. Você pode ler o white paper, que está no hypercycle.ai. Você encontra lá. O white paper vai te dizer o que a gente está tentando fazer e como, especificamente, a gente está tentando fazer isso. E uma parte do que acontece na computação de inteligência artificial é a velocidade da transação entre IAs, né? Então, imagina que um dos aspectos mais empolgantes para mim da inteligência artificial é a inteligência artificial geral, né? É a capacidade da inteligência artificial de pensar, estar presente, ser muito inteligente, conversar com a gente, nos ajudar e se alinhar com o que a gente precisa. Em algum momento, a capacidade e a inteligência dessa inteligência artificial vão superar o que nossos cérebros incríveis podem fazer. Mas a gente tem que estar pronto para olhar para a inteligência artificial. A gente já fica muito impressionado, claro, quando vai no ChatGPT ou no Grok, com o que eles conseguem fazer. E se você reparar, o que essa inteligência artificial está fazendo agora é, em geral, muito neutra. Ela é projetada para ser o mais imparcial possível, para que a missão principal dela seja responder suas perguntas, te servir. E, em alguns casos, é tanto assim que ela inventa coisas. Não sei se vocês já tiveram experiência lidando com inteligência artificial, às vezes ela alucina, e acho que é porque ela quer nos agradar, né? Ela quer ser adotada, quer ser usada, quer crescer com as inovações que todos os criadores dela colocaram aí. Então, para esse tipo de inteligência artificial evoluir, as IAs que estão envolvidas dentro desse canal específico precisam se comunicar umas com as outras muito rápido. Elas precisam transacionar entre si de forma autônoma. Então, você pode pensar numa unidade pequena de inteligência artificial como sendo um neurônio dentro de um grande cérebro de AGI. Outra inteligência artificial pequena é outro neurônio, e ambos são capazes de realizar tarefas. Então, no mundo do Hypercycle, o neurônio é a Node Factory. É o casamento das licenças com os tokens. Quando você junta os dois, você tem o que chama de casamento. E dentro disso, você habilita uma máquina para hospedar e rodar algoritmos de inteligência artificial, modelos de linguagem, o que for. Serviços e aplicativos que você traz para essa máquina virtual. E agora essa máquina virtual está em uma rede que está transacionando com outras máquinas. Esse é o Internet da Inteligência Artificial. O Hypercycle é o Internet da Inteligência Artificial. É o espaço onde a inteligência artificial pode entrar, se duplicar e passar por esse processo. O mesmo processo que nós passamos quando somos criados. Começamos como uma célula e nos dividimos em trilhões de células que somos agora. A rede foi projetada para escalar até trilhões de células, cada uma independentemente assumindo a operação e a atividade necessárias para o Internet da Inteligência Artificial. Beleza. Para isso acontecer, a inteligência artificial precisa transacionar com outras IAs de forma autônoma e sob demanda. Então,
Se a inteligência artificial tem uma tarefa que é grande demais para o cluster específico em que ela está, o Hypercycle, no seu roadmap, no seu white paper, tem a inteligência artificial de enxame, que junta mais desses outros agentes de inteligência artificial que estão rodando na rede para completar essa tarefa na missão, no prazo, dentro do orçamento do contrato que ela está. Certo? Então, o white paper do Hypercycle está levando isso a um ponto onde pode fornecer esse nível de serviço, velocidade e sustentabilidade para essa missão de resolução de problemas que a gente está com a computação de inteligência artificial. É isso que o Hypercycle está tentando fazer. Então, onde a gente está agora, os marcos que a gente passou, os marcos que a gente atravessou para chegar onde está agora dentro do nosso white paper. Agora, o que você pode fazer é comprar tokens, comprar licenças, casar eles numa aplicação que os coloca num contrato e te habilita como dono de uma Node Factory. Essa Node Factory é a unidade de negócio que te permite fazer algumas coisas. Você pode delegar uma parte da receita que você vai ganhar em computação para outras pessoas dentro do contrato e da aplicação dessa Node Factory. Você pode decidir se a sua família, pode colocar membros da sua família lá e dizer: você vai ganhar 5%, você vai ganhar 20%, você vai ganhar 30%. Dá para fazer isso dentro da Node Factory. Ela te habilita a ser um negócio que empreende dentro da economia de computação de inteligência artificial. Beleza. Então, o que isso também faz é habilitar a computação a acontecer e torna possível para você assumir uma tarefa da rede. Alguma geração de inteligência artificial chega e diz: a gente precisa de todo esse poder. E a gente precisa que vocês forneçam essa computação para a gente para participar do fluxo de receita que eles estão trazendo para a gente. Você precisa ter uma Node Factory. A Node Factory te habilita a responder a essa demanda. E qualquer parte dessa demanda que você atender, essa é a receita que você vê. Em alguns casos, isso é passivo. Em outros casos, você mesmo, como dono de uma Node Factory, está participando de marketplaces por aí no mundo, porque você consegue fornecer computação de inteligência artificial. Então, o Hypercycle está tornando possível para você conduzir negócios na indústria de computação de inteligência artificial, que a gente sabe que não tem limite. A gente sabe da demanda por isso. Não tem limite para isso. A gente está criando um grande cérebro global agora. Então, tem essa necessidade sem fim por isso, e a gente está participando disso. É isso que o Hypercycle está fazendo. Isso é incrível. Isso é incrível. Falando do aspecto de privacidade, de que forma o Hypercycle mantém segurança e privacidade de nível empresarial? Não sei se você pode nos guiar por esse aspecto. Então, isso é um pouco mais do lado técnico das coisas, sobre como isso tudo é feito e a base de código para tudo isso. O que eu posso te dizer é que tudo isso vai se tornar informação pública com o tempo. Agora, isso está em repositórios do GitHub que as equipes de desenvolvimento estão usando para construir as aplicações que trazem os fluxos de receita para os donos das Node Factories. É onde isso está agora. Como a gente está lidando com o dinheiro das pessoas, todos os padrões da indústria e a segurança de nível empresarial e esse tipo de coisa estão sendo observados, cumpridos e implementados dentro dessas bases de código. A gente precisa disso, porque, se a gente vai mover tanta moeda pela nossa base de código, ela tem que ser sólida como rocha. E isso facilita para as pessoas se sentirem confiantes e seguras no que a gente está construindo e fazendo por elas. As pessoas que sabem mais sobre essas coisas específicas, infelizmente, não estão comigo agora. Esses são outros membros da nossa equipe no nosso stack tecnológico. A gente tem, sabe, um cientista com doutorado, a gente tem todas essas pessoas a bordo que estão nos ajudando a construir isso. Mas eu não posso te dar detalhes específicos sobre isso e aquilo, mas posso te dizer que eu olhei como a gente aborda onde a gente está nos padrões e nas certificações, e eu, pessoalmente, estou confiante e me sinto bem com as decisões que tomei de investir nessa empresa, de fazer parte da equipe dela. Eu vejo, sabe, por trás das portas, obviamente. Eu estou nesses círculos, nessas reuniões, e vejo essas pessoas se juntando, criando, resolvendo problemas dia após dia, tentando entregar esse white paper e todas as soluções dele para todo mundo que investiu na gente. Então, eu estou muito confiante na atividade da empresa. Espero que isso responda a sua pergunta. Sei que não tem todos os detalhes suculentos, mas posso te dizer que, como uma empresa que está aí fora, que já tem um grande número de seguidores, a gente tem um grande investimento, a gente tem um conselho consultivo e todas essas coisas ótimas. Todas essas questões foram abordadas, obviamente, porque precisam ser, né? Você não pode simplesmente sair por aí improvisando,
inventando coisas na hora, que é o que muita gente no cripto faz. A gente sabe disso. A gente sabe. Eles estão sempre reinventando a roda, e é meio frustrante. É tipo, vamos lá, pessoal. Essa pessoa aqui construiu isso. Por que você não constrói em cima disso e trabalha com eles, em vez de começar do zero e tentar construir algo novo? Em alguns casos, como com o Hypercycle, a gente teve que começar do layer zero por causa do problema que a gente está resolvendo e de como a gente está entrando nesse mercado. A gente teve que inovar e começar do zero. E você vai ver isso no white paper. A gente é uma blockchain de camada zero, e tem razões para estar nesse layer. Esse layer nos permite interoperar com qualquer outra blockchain, qualquer outro sistema de pagamento, e qualquer outra forma de cripto pode fazer negócios pela rede do Hypercycle. A gente quis garantir que isso fosse um precedente e uma filosofia estabelecida e implementada desde o início. Então, a gente não tem um problema de interoperabilidade, os investidores não ficam isolados e presos com a gente. Você pode se mover e transacionar com outros projetos que você já está envolvido, se quiser. Espero que isso responda a sua pergunta. Sim, responde. Muito incrível. Então, antes de mergulhar no aspecto da tokenomics, você poderia fazer um resumo rápido desse aspecto, embora você tenha dito que não sabe muito sobre isso? Antes de mergulhar nisso, quero esclarecer uma coisa. Vocês são tipo um intermediário ou uma terceira parte em termos de oferecer serviços de agentes de inteligência artificial. Tá, entendi sua pergunta. Me diz se eu tô errado. Você está perguntando se tem um intermediário em algum lugar dentro do nosso desenvolvimento ou das nossas parcerias, serviços, os serviços que a gente está oferecendo, porque você disse que a gente está fazendo parcerias com outros agentes de inteligência artificial para fazer o que a gente faz. Então, quero saber em que base vocês estão, tipo, vocês oferecem os serviços diretamente ou precisam de conexões e parcerias com outros agentes de inteligência artificial? Exato, boa pergunta. Direto. A gente é direto. Não tem intermediário aqui. Mas vou te contar o que tem. Por exemplo, você tem que se perguntar, como o dono da Node Factory fica conhecido por qualquer coisa que tenha demanda pelo serviço que ele fornece? Existem marketplaces para isso. A gente está construindo um marketplace onde os donos das Node Factories e os donos do hardware de fato se juntam, e eles fornecem uma forma de rodar a inteligência artificial que tem um fluxo de receita. O nome que a gente dá para isso é EN. O EN é o serviço que é implantado pelo stack de software que participa do marketplace de computação de inteligência artificial. E esses AMS podem fazer qualquer coisa. Para quem é tech-savvy aí, se você está familiarizado com Linux e com Dockers, aqueles containers que são servidos dentro desses stacks tecnológicos, qualquer coisa que possa rodar lá dentro, que é praticamente qualquer coisa que você interage na internet agora, é Python, e provavelmente está num desses containers. Se você pode rodar isso lá dentro, você pode participar. E o que o Hypercycle está fazendo é habilitando um cabeçalho de pagamento nessa tecnologia para transacionar com outras IAs de forma autônoma. Essa é uma das coisas que nos diferencia. E fazer isso num nível de protocolo que é muito rápido. Você precisa ter latência muito baixa, especialmente se você vai fazer funções de inteligência artificial e AGI, funções cognitivas, né? Quando você começa a construir um cérebro de AGI, você precisa ter baixa latência entre todos esses pontos finais. Mas isso é outra coisa que o Hypercycle está habilitando. Então, não tem intermediário para a gente em termos de lançar um modelo e um marketplace onde você pode começar a ver receita. O que a gente está promovendo, porque esse é um projeto open source, é publicar todas essas informações para que você possa construir com a gente. A gente quer isso. E eu diria que, nos próximos 3 meses, até o final de 3 meses a partir de agora, eu gostaria de ver hackathons. É onde os construtores podem vir e começar a brincar com a gente pelo nosso SDK, e eles começam a construir aplicações. Já tem uma alfa fechada fazendo isso, eu mesmo estou construindo algumas dessas. Mas eu gostaria de ver um grupo muito maior de pessoas que realmente veem a oportunidade que é o Hypercycle, participar, se juntar a nós, e esse caminho é pelos hackathons e pelo nosso marketplace. Uma das coisas legais sobre esses AMS é que, como desenvolvedor, digamos que você é um desenvolvedor aí na comunidade ouvindo isso e está pensando, beleza, Python, legal, quero construir algo, quero construir uma aplicação, transformar no EN e fazer esse ser implantado pela rede. Toda vez que esse EN rodar em qualquer um dos nós que estão implantados por aí, que agora são milhares, você recebe um royalty. Então, tem uma estrutura de royalties dentro do modelo de custo desses AMS que permite que você, como desenvolvedor, receba pelo uso do seu trabalho. Então, tem 3 fluxos de receita aqui.
O fluxo de royalties pelo desenvolvedor do EN, o fluxo que vem pro dono da Node Factory que habilita o EN é habilitado pela Node Factory, e o dono do hardware, a pessoa que está fornecendo a computação de hardware de fato. Esses são os 3 fluxos de receita. E, sabe, se você é um desenvolvedor, um dono de Node Factory e um dono de hardware, você agora tem cerca de 74% desse fluxo de receita, né? Quanto mais dessas peças você tiver, mais você vê desse fluxo de receita que está entrando. E é muito flexível. Então, o que a gente espera, para finalizar essa resposta, é que a colaboração e a parceria se estabeleçam, e todo mundo fique tipo, quero me conectar a isso, preciso disso, quero essa rede. E aí, vou construir meu próprio marketplace ou já sou um marketplace, quais são suas apps para eu te integrar no meu marketplace, né? Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está tornando o mais fácil possível para qualquer um, seus primos, seus irmãos, pessoas que você nem quer que façam coisas tech-savvy, pegar uma caixa, plugar na tomada, entrar no app, conectar no Wi-Fi, pronto. Você está participando da economia de computação. É isso que a gente está construindo. E eu tenho uma na minha casa. Já está aqui. Falando do software, você acabou de mencionar. Eu vi um que você postou no seu X, tipo uma caixa retangular. Isso faz parte da plataforma de vocês. Tipo algumas coisas de inteligência artificial que vocês têm? O Hypercycle tá escrito nela. Não sei. Vou dar uma olhada no seu X rapidinho. Você postou no meu X. Tá falando da minha conta no X. Tem uma foto que você postou na sua conta do X, onde você está segurando uma caixa. Acho que é do Hypercycle. Porque eu dei uma olhada no seu perfil. Vi que você tá bem determinado nesse projeto. Tipo, quem é esse cara? Conta mais sobre isso. Conta mais sobre esse específico. Eu adoraria saber. Por sinal, se você puder, Chris, enquanto eu falo, tenta ver se consegue trazer o Jerry. Ele tá aí, tá ouvindo, mas tá tendo problema para entrar no vídeo. Não sei se o Telegram permite vários participantes em vídeo, mas vê se você consegue trabalhar com ele enquanto eu respondo essa pergunta pro stream de vídeo. Beleza. Ele pode levantar a mão. Vou tirar o mudo dele na hora. Se ele levantar a mão, eu consigo fazer isso. Tenta achar ele. O nome dele é Jerry Hall. Vê se encontra um Jerry Hall aí. Não vejo ele. Beleza, vi ele. Jerry, agora você pode compartilhar sua tela. Acho que vai ser melhor. No seu vídeo. Como você tá, Jerry? Oi. Oi. Você me ouve? Sim. Para ser honesto, o Raymond está fazendo um trabalho absolutamente incrível. E eu não sei quanto mais valor eu posso trazer para a equação além de, talvez, algo legal para a comunidade que está ouvindo. Então, acho que não preciso estar na câmera para fazer isso. Que tal eu fazer o seguinte? Não, vai em frente. Achei que você tinha terminado de falar. Vai em frente. Não, eu só ia dizer que o que eu posso trazer para esse AMA único é um pequeno sorteio. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é, para todos os ouvintes, se vocês encontrarem o Hypercycle no X, vão pro nosso X, no nosso post mais recente. Quero que vocês, número 1, nos sigam, e número 2, comentem no nosso post mais recente com o termo Multi-Agent Network. Se vocês fizerem isso, vocês literalmente entraram num sorteio onde, no minuto em que eu puder transferir uma Node Factory nível 10 emitida no protocolo base, o que provavelmente está a uns 22 dias de distância, eu vou fazer isso. Essas são Node Factories que, uma vez que você as tenha na sua carteira e comece a operá-las, eventualmente, com o tempo, vão ter a capacidade de rodar 24 agentes de inteligência artificial separados, realizando 1024 tarefas distintas que geram dinheiro. Obviamente, isso é algo que o Raymond vai detalhar mais com a construção dos nossos nós e a delineação da distribuição binária deles, conforme eles cumprem certos requisitos para essa distribuição. Mas acho que seria bem legal ter, sabe, uma pequena participação da audiência aqui hoje. Então, eu vou garantir que 3 Node Factories nível 10 sejam emitidas para 3 das pessoas que fizerem o que eu acabei de pedir. Sigam a gente no X, vão para o nosso post mais recente e comentem usando o termo Multi-Agent Network. Isso vai me mostrar que eles foram ouvintes desse AMA específico. Faz sentido? Sim, faz sentido, com certeza. Então, pessoal, isso é ótimo. Beleza, deixa eu passar a palavra de volta pro Raymond. E Raymond, eu só pediria que, quando você chegar no final,
peça para quaisquer desenvolvedores em potencial que estiverem interessados em saber mais entrarem em contato comigo em jerry@hipercicle.ai. Entendido. Muito obrigado, Jerry. Isso é ótimo. Você que agradece. Muito impressionante e ótimo também. Então, de volta para você, Raymond. Eu gostaria de perguntar, em termos de parcerias que vocês já tiveram até agora, e também sobre os aspectos relacionados a conselheiros. Quero saber se vocês tiveram algum tipo de parceria ou conselheiros trabalhando com vocês até agora, ou se vocês estão planejando fazer isso. Sim, a gente tem, na verdade. Não sei ao certo o quanto posso compartilhar sobre nosso círculo de conselheiros. Algumas coisas são privadas. Posso dizer que estou bem animado com algumas das pessoas que vejo lá, algumas cabeças grandes, com ótimas ideias e conexões incríveis com o resto dessa indústria e outras indústrias também. Posso falar da maior parceria que temos. Conseguimos fechar uma parceria com a YMCA, e tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar da YMCA. É uma empresa global, com 11 mil escritórios espalhados pelo mundo e 65 milhões de usuários. Então, eles vieram até a gente porque estavam tipo, sabe, a gente tem agentes e aplicações que queremos rodar, qual é a melhor forma de fazer isso? E quando eles viram o que eu estava fazendo e como a gente estava fazendo, eles se juntaram. Então, a YMCA é nosso maior parceiro. Temos outros que ainda não foram anunciados e que eu não posso compartilhar com vocês, que vão sair pelo nosso canal de anúncios, e tô bem animado com alguns nomes grandes que estão por aí, que estão empolgados com a forma como a gente está fazendo as coisas e com o time que a gente tem. Eles estão chegando. Mas essa é a maior parceria que temos agora. Fiquei muito animado quando soube dessa. Eu cresci com a YMCA, pessoalmente, e fico imaginando como isso funciona, né? Qual é a aplicação que está rodando, quantas pessoas dentro dessa empresa global estão realmente usando, e de que forma elas estão usando. Então, a gente está animado por tê-los a bordo, e essa foi uma grande parceria para a gente. Muito impressionante. Ótimo trabalho. Então, seguindo em frente, em termos do aspecto de marketing, eu diria, olhando para o tipo de projeto que vocês estão construindo, vocês são aquele tipo de projeto que está buscando investidores, tentando trazer muitas pessoas para se juntar, ou buscando uma adoção em massa. Então, nos conta como vocês estão fazendo marketing. Vocês estão fazendo algum tipo de marketing para trazer mais indivíduos para o projeto? Sim, a gente tá. Nosso time de marketing é, na verdade, bem impressionante. Você tem que, sabe, porque no final das contas, especialmente quando você está construindo e inovando, e você ainda não tem algo que possa simplesmente rodar no aplicativo móvel neste momento, mas está construindo para isso, você tem que criar esse público e manter as pessoas informadas sobre o que você está fazendo e quando você espera entregar esses marcos. Então, nosso departamento de marketing está mandando ver. Sei que está no Twitter, obviamente, está no Instagram, está no Facebook, acho que a gente até tem um canal no TikTok. E a gente está começando a ver o número de seguidores desses canais crescer. Tamo vendo mais engajamento. O Twitter é, acho, o nosso mais forte. E acho que é seguido pelo Facebook, Instagram e TikTok. E a gente também tem outras campanhas interessantes. Se você pensar, esse mercado em que a gente está é tão de ponta, e a gente está inovando na vanguarda. Tem termos sendo criados, termos novos que nunca foram ditos antes ou que estão começando a ser ditos na nossa indústria. Então, tem muitas otimizações de SEO que nossas campanhas de marketing estão fazendo para garantir que, quando as pessoas forem procurar por essas coisas, a gente seja o primeiro a aparecer, né? Então, você tem que pensar muito à frente para se estabelecer aí, porque quando você tem uma indústria que está se desenvolvendo e literalmente na vanguarda, criando parte do vocabulário que vai ser usado na indústria, é isso que acontece, né? Você se torna o vocabulário. O que é desafiador em alguns aspectos, porque é difícil ter um roadmap quando você também está gerando o vocabulário da indústria em que você está. Mas é isso que o marketing está fazendo. O marketing está aí para educar e informar todo mundo que está interessado nessa economia de criação de riqueza que a gente está ajudando todo mundo a participar. É isso que o Hypercycle está fazendo. A gente só quer facilitar para você participar de uma economia que é enorme, grande, e a gente sabe o quão grande essa economia é e o quão grande ela vai ser. Então, esse é um momento muito bom para se juntar e começar a participar de algo que basicamente vai cuidar de você. Essa é uma das razões pelas quais eu entrei, sabe? Eu vi um time forte, vi um stack tecnológico ótimo, eu tinha experiência suficiente na indústria e em diferentes projetos de blockchain dos quais eu já fazia parte para saber que a gente era único e especial. E eu quis fazer parte da comunidade, e eu amo nossa comunidade no Telegram. Tem muita gente lá que realmente se importa com o projeto, e também tem pessoas que nos desafiam.
Elas são tipo, ei, e isso aqui? Por que isso não foi entregue? Por que tá demorando tanto? Por que vocês estão tendo problema nisso? Essas são todas atividades normais de uma comunidade engajada e investida no seu desempenho e na sua entrega, né? Então, eu realmente aprecio a autenticidade, digamos assim, da nossa comunidade. Muita gente está investida a longo prazo, os tokens estão no Mercado Livre, e eu posso falar um pouco sobre a tokenomics, se você quiser, algumas coisas padrão e onde você pode ir. É. Pode falar sobre os aspectos do token. Então, é onde a gente está. Eu poderia compartilhar a tela, na verdade. Provavelmente seria uma boa forma de mostrar o que está acontecendo com nossa tokenomics. Me diz se você quer que eu faça isso. Claro. Pode fazer. Eu adoraria ver e entender como funciona e saber mais sobre o token. Beleza. Compartilhar tela. Tela 2. Eu tenho 4 telas. Facilita muito para multitarefa e fazer as coisas, sabe? Ainda não conseguimos ver. Não sei. Consegue ver agora? Beleza. Agora consigo ver a tela. Ótimo. Então, aqui eu vou te guiar pela página. Isso é tipo um CoinMarketCap ou um CoinGecko, ou sei lá. Esse é o CryptoRank, e o CryptoRank é um desses sites tipo CoinMarketCap que está exibindo e representando a tokenomics do Hypercycle da forma mais precisa. Eles sabem qual é o nosso suprimento fixo, qual é o nosso suprimento máximo, qual é o nosso cronograma de vesting, qual é o cronograma de liberação, qual é o nosso market cap, e tudo isso. Então, é bem legal ter uma ferramenta como essa que tem essas informações. Aqui do lado direito, você vai ver nosso suprimento máximo. Você vê onde está nosso suprimento circulante, 186 milhões. Você vê quando é o próximo desbloqueio do cronograma de vesting. Vou te mostrar uma tela sobre isso em breve. Você vê onde está nosso maior preço histórico, nosso menor preço histórico, e onde a gente está em relação ao menor preço histórico. E isso é só na última semana, eu diria, 2 semanas. Subimos bastante. Provavelmente é uma das razões pelas quais vocês estão prestando atenção na gente, porque teve um grande aumento com o Hypercycle ultimamente. Parte disso vem de um grande grupo de investidores que estão pegando as licenças que eles têm e ativando elas. E a forma de fazer isso é conseguir tokens. Você precisa comprar os tokens. São 1024 tokens que são casados com cada licença para criar a Node Factory. Então, para quem for receber essas Node Factories, vão ser necessários 1024 tokens para cada uma. E essas Node Factories, em particular, vão te permitir dividir 10 vezes. Então, depois de tudo isso, eu vou falar sobre a divisão um pouco mais tarde, quando passar pela tokenomics do que está acontecendo. Beleza, o que mais você quer ver aqui? Talvez o cronograma de vesting seja uma boa coisa para ver. Essa é a distribuição total, quem ganhou o que está desbloqueado, o que está bloqueado, e esse é o cronograma de vesting para todos esses desbloqueios e todas essas distribuições específicas. Então, eu diria que Cryptoram.io Hypercycle é o melhor lugar para realmente ter uma visão incrível do que está acontecendo com a tokenomics do Hypercycle. Espero que eu tenha respondido a maioria das suas perguntas. Esse é o resumo da coisa. Beleza. Tipo, toda a informação agora está detalhada e clara na tela. Muito impressionante. O preço está no maior preço histórico. Qual foi o maior preço histórico do token? E tipo, o maior preço histórico no momento? E também o market cap? E por que vocês escolheram um suprimento tão baixo? Essas são todas boas perguntas. Tem muita ciência por trás dessa tokenomics específica. Você sabe como é com tokenomics, você pode ter demais, pode não ter o suficiente, né? Sempre tem essa previsão, especialmente com suprimentos fixos, porque você tem uma consciência do que você tem. Então, a ideia aqui, e uma das coisas para manter em mente, é o que o token está fazendo quando ele habilita uma Node Factory. Ele está se vinculando a uma licença. 1024 tokens estão se vinculando a uma única licença. Quando essa Node Factory tiver performado, ou seja, a rede vê que ela está ativa, a rede vê que ela está disponível, a rede pergunta, você está aí? E a Node Factory diz, tô aqui. Beleza, ela está ativa numa forma bem básica de computação chamada Tiling. Isso desenvolve uma pontuação de reputação. Quando essa pontuação de reputação chega a 2.0, adivinha o que acontece com sua licença? Ela divide. Você não comprou outra licença. Ela simplesmente dividiu. Então, aquela uma licença agora são 2. Isso pode acontecer 10 vezes, mas é binário. Então,
você termina com 1024 tokens para cada licença. Cada uma dessas licenças capaz de rodar um EN. Então, esse EN é o que está gerando receita. Se você começa com 1 e termina, depois de 10 divisões, com 1024, cada um deles capaz de gerar receita, você pode ver como isso escala, e pode ver porque essa é uma oportunidade muito boa e precoce para entrar em algo que está gerando tanta riqueza. Então, a tokenomics e o suprimento são projetados para garantir que a gente possa atender a forma como essa rede foi projetada para escalar, dividir e continuar seu casamento até 1024 por licença. É assim que a tokenomics foi projetada, para garantir que nosso pool de licenças e nosso pool de tokens estejam alinhados um com o outro, e a gente consiga escalar e atender essas demandas em um número muito grande. Isso é muita computação. Cada um desses capaz de gerar, no final das contas. E muitos projetos de tokens não podem dizer isso. Cada um desses tokens, cada um deles, é capaz de gerar receita. Cada um. Então, cada token é muito valioso, e com o tempo as pessoas vão ver isso. Agora, os tokens que você vê são placeholders no Ethereum, e agora a gente está migrando pro base. Vamos ter Ethereum e base. O movimento pro base foi impulsionado porque, até recentemente, quando o Ethereum finalmente decidiu baixar as taxas, o base era mais rápido e tinha taxas mais baixas. Então, a gente quis se expandir pro base, mas o base, na linguagem de contrato deles, também nos permite fazer recursos mais avançados com as node factories que o Ethereum não consegue fazer. Então, essa é outra razão para adicionar mais recursos. Agora, para quem está interessado em investir e fazer parte disso, a gente está numa janela de tempo entre agora e 14 de maio, onde a gente está oferecendo um conjunto muito especial de recursos, habilitadores de negócios, orientação, mentoria, vídeos, tutoriais, tudo para te ajudar a construir seu negócio e ter sucesso na economia de computação. Esse pacote é chamado C8, e você vai receber esse pacote de graça se tiver pelo menos uma Node Factory no Snapshot que acontece em 14 de maio. Beleza, isso é daqui a pouco mais de 3 semanas. Se você tiver nesse Snapshot, você está habilitado para as Node Factories avançadas que vão ser implantadas no base depois do Snapshot. Só para manter isso em mente. Acho que respondi várias perguntas. Respondeu. Tô vendo um monte de gente já me perguntando no DM quando vão ter perguntas da comunidade. Então, não vou perder muito tempo. Tô vendo muitas perguntas por texto também, mas eu gostaria de pegar as perguntas por voz antes de pegar algumas perguntas por texto, que vão ser os últimos aspectos das perguntas do nosso lado, pessoal. Então, membros da comunidade, por favor, levantem a mão se tiverem perguntas, ou podem me mandar suas perguntas pelo DM, que eu vou apresentar pro Raymond. Então, acho que vou começar com a Space Girl. Space Girl, pode falar. Beleza. Tô ouvindo. Oi. Oi, tô te ouvindo. Beleza. Minha pergunta é simples. Sua voz está um pouco baixa. Pode falar mais alto, por favor? Se você falar um pouco mais alto, vai ajudar. Tá me ouvindo agora? Sim, te ouço. Tá bom. Beleza. Então, minha pergunta é: como o Hypercycle suporta a conformidade regulatória nos níveis local e global? Acho que quero ter certeza de que ouvi sua pergunta direito. Como o Hypercycle suporta? Você disse regulamentação? Não sei se foi isso que ouvi. Pode falar mais alto, Space Girl. Por favor? Eu disse: como o Hypercycle suporta a conformidade regulatória nos níveis local e global? Ótima pergunta. Você está no espaço cripto, então você meio que quer saber como a gente está lidando com isso. Não tenho uma resposta imediata para você. Não é meu departamento. Mas eu te encorajaria a se juntar à nossa comunidade no Telegram. A gente tem alguns administradores que estão gerenciando e monitorando esse canal que gostaria de responder a essa pergunta. E se não conseguirmos uma resposta imediatamente, há uma resposta. Vamos conseguir a resposta para você. Acho que é uma ótima pergunta. Agradeço por perguntar. Não tenho a resposta para isso, mas sei que alguém do nosso time tem. Então, espero que você possa ir pro canal, visitar o site, talvez até no X tenha alguma informação sobre isso, e conseguir uma resposta para essa pergunta. Coisas impressionantes. Miguel, pode mandar sua pergunta rapidinho, por favor. Acho que tá acabando o tempo. E Miguel, você tem 4 minutos. Tô vendo que o Miguel tá aparecendo como orador. Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Obrigado, Raymond. Muito obrigado. Então, vou tentar ao menos encurtar minha pergunta. Enquanto eu estava navegando pela página de vocês,
uma coisa que meio que chamou minha atenção foi o modelo Layer 0 Plus. Então, só queria saber, tecnicamente, como isso funciona pro Hypercycle. Beleza, então você tá no nosso site agora e tá vendo. Pode me dizer o que você tá vendo para eu poder olhar também? Tá, então no site, onde você tá olhando? Tô olhando no site agora também. Não sei se você ainda tá aí, Miguel. Não tô te ouvindo. Desculpa, tô te ouvindo agora. Sim, agora te ouço. Então, só tô tentando encontrar onde no site você tá vendo isso para eu poder dar uma olhada no que você tá olhando. Tô só passando pela integração com Blockchain Layer 1 e vejo que a rede é construída numa Blockchain Layer 1 e está alavancando a Singularity, o modelo de consenso de prova de reputação da SingularityNet e estruturas de dados, e vejo que também garante confiança e transparência. Aí, eu tenho um irmão que é desenvolvedor web, e sei que, na maioria das vezes, quando ele fala sobre isso, ele menciona algumas semelhanças, e às vezes ele falou de um modelo Layer 0 Double Plus. Aí notei que, pelo fato do Hypercycle trabalhar com a mesma integração de Blockchain Layer 1, imaginei que esse é o mesmo modelo que vocês também vão usar, e só queria saber se é algo que vocês estão tentando integrar para o Hypercycle e por que vocês estão indo por esse caminho. Tá, acho que entendi sua pergunta. Tipo, por que Layer 0 e como a gente integra Layer 1 e diferentes tipos de ledgers? Uma das coisas, quando eu vim pro Hypercycle, eu vim do Cardano, né? E o Cardano tem um estado de ledger global que ele mantém. Então, cada bloco que é feito é propagado e compartilhado com todos os outros blocos. Eles validam, chegam a confirmações e passam pro próximo bloco. O modelo de contabilidade, o modelo de transações não gastas do Cardano e também do Bitcoin. Aliás, para quem não sabe, eles compartilham quase o mesmo modelo de contabilidade. O Cardano só estende isso e torna operável com contratos inteligentes, DeFi e esse tipo de coisa. Nesses estados, você tem um estado de ledger global onde tudo na rede precisa estar ciente e ter conhecimento de tudo mais. E esse estado de ledger é mantido no ledger. No caso do Cardano, esse ledger é bem grande. Tá com mais de 200 gigabytes agora. E eu chutaria que o do Bitcoin é ainda maior. Então, numa rede como essa, que tem baixa latência, saída de microtransações de alta velocidade, que está acontecendo na Layer 0, não tem estado de ledger, não tem estado global, não tem nada que diga que cada nó precisa saber o que cada outro nó está fazendo. De forma independente, os nós podem trabalhar em clusters, os nós podem formar enxames, e o Layer 0++ é o que torna isso possível. Você pode trazer uma Layer 1, trazer um ledger, se quiser, para esse tipo de transações, para questões de privacidade, trilhas de auditoria, transparência, o que a Layer 1 está fazendo especificamente e qualquer que seja o protocolo de consenso dela, você pode fazer isso, se quiser, pro caso de uso que você tiver. A ideia é que, se o Hypercycle vai se posicionar como um internet da inteligência artificial, ele precisa estar funcionando e sendo construído a partir de uma fundação que não coloca essa restrição em quem quer que seja o construtor ou desenvolvedor. Então, você pode trazer um modelo de Layer 1 e usar esse modelo em cima da layer de microtransações TOA/IP do Hypercycle. A gente está lidando com todas as interações que acontecem entre as IAs e como elas transacionam umas com as outras. As IAs em si vão estar falando numa Layer 1 ou Layer 2, um ledger ou não ledger. Tá vendo o que eu quero dizer? Então, o chão para permitir que as IAs se comuniquem umas com as outras é o Hypercycle. O Hypercycle é a sinapse. É a comunicação entre os neuroníons no cérebro, se isso faz sentido. É o software. É só isso. É um container muito aberto, muito flexível, que permite que você traga seu modelo de inteligência artificial, onde quer que seu serviço ou aplicação esteja, e rode dentro de um ambiente onde todas essas pessoas estão participando, fornecendo a computação. Os donos das Node Factory estão habilitando o ambiente para realmente acontecer, e um lugar para você conseguir containerizar seu projeto, e aí você constrói em cima disso e tem todas as suas camadas. Espero que isso te ajude a entender o que o Hypercycle está fazendo, o que significa Layer 0, e o que a Layer 1 traz ou não, dependendo da sua implementação. Isso é realmente bem incrível. Muito obrigado. Na verdade, tenho mais uma pergunta, mas sei que está acabando o tempo, então vou deixar para lá. Muito obrigado, Miguel. Ótima pergunta. Uma última pergunta do Bukazin. Bukazin, pode mandar sua pergunta, por favor. Rápido. Mantenha curto, por favor. Oi, como você tá, cara? Tô bem, e você? Você me ouve, cara? Sim, te ouço. A propósito, adorei sua foto. É uma águia com o sol por cima? É isso, cara. É isso. Amo isso. Já vi essa imagem antes. É incrível. Adoro essa imagem. Então, o que você tem? O que tá rolando? Então,
Eu estava rolando pelas suas tokenomics e estava bem atento, mas uma coisa chamou minha atenção. Parece que vocês têm uma parte para KLS e também antes do TGE. Parece que vocês vão vender no TGE por uns 7 alguma coisa por cento. Tô certo. Sabe de uma coisa, vou ser honesto, tô tendo dificuldade de entender exatamente o que você tá dizendo. Pode ser minha audição, mas... Eu disse que estava rolando pelas suas tokenomics. Tem um jeito. Chris, tem um jeito das pessoas mandarem perguntas por texto no seu canal? Sim. Sabe o que vai acontecer? Acho que eles podem mandar as perguntas por texto. Já recebi tipo 3 outras perguntas por texto. Vou pegar essa. Vocês podem mandar suas perguntas por texto. Eu vou encaminhar pro Raymond. Talvez a gente consiga responder. Desculpa por isso. Tô tendo um pouco de dificuldade. Por favor, mandem suas perguntas por texto. Isso vai fazer sentido. Então, vamos pegar essas perguntas, e talvez a gente possa encerrar, porque já está acabando o tempo. Essa pergunta vem do, deixa eu ver, tô tentando pegar uma boa. Edward. Ele tá perguntando, deixa eu ver. Ele diz, o que faz o Hypercycle ser diferente de ambientes de inteligência artificial tradicionais isolados? Acho que essa é a pergunta dele. Tá, acho que já respondi isso, mas vou tentar de novo. Então, o que nos torna únicos e diferentes da forma como outras pessoas estão fazendo? Sinto que parte do que está nos destacando de todo mundo é o que você está ouvindo muito agora. Uma das maiores palavras da moda é agentes de inteligência artificial. O que você tem que se perguntar é, quais são as restrições, limitações do agente? Quais são os framework dentro dos quais o agente está rodando? E qual é o alcance, escalabilidade e expansibilidade desse framework, né? Parte do que o Hypercycle está fazendo, o motivo de ele se posicionar como Layer 0, é para colocar o mínimo de restrições e limitações no desenvolvimento desse agente e no que ele é capaz de fazer, e especificamente como ele interage com outros agentes. Como ele está falando com outros agentes, como ele está formando um canal de comunicação com eles. Mas, mais importante, no final das contas, se o outro agente com quem seu agente está falando faz algo que ajuda o trabalho que você está fazendo como agente, você quer poder transacionar com esse agente e realmente realizar uma transação de negócios. Então, o Hypercycle está tornando possível para os agentes realizarem transações uns com os outros de forma autônoma e fazer isso rápido, com latência muito baixa. Isso é especialmente importante quando você começa a trazer outros tipos de funções, como a AGI, onde você tem funções cognitivas, aprendizado profundo, pensamento criativo e resposta aos inputs do ambiente ao seu redor como uma inteligência artificial geral. Você quer que essas coisas aconteçam rápido. Então, sua rede precisa suportar essa fundação. E acho que outra coisa que diferencia o Hypercycle é o TOA-IP e a estrutura de dados ARF64, e os servidores que estão dentro desse protocolo. Faça um pouco de pesquisa sobre TOA-IP ARF64. Dá uma olhada no white paper. Isso vai responder muitas dessas perguntas e começar a te dar uma boa visualização do que nos diferencia de outros framework e redes de agentes de inteligência artificial. Coisas interessantes. Uma pergunta do Bukase. Ele estava perguntando, quem pode usar o Hypercycle? E existe algum tipo de discriminação em termos de ativos ou funcionalidades? Sem discriminação. Isso aqui é um fenômeno global, né? Não estamos fechando a porta para ninguém. É um protocolo open source. A gente te convida a vir construir, inovar e participar do que a gente está fazendo. Então, a gente não gosta de colocar restrições em você. Somos uma comunidade, claro. Então, se você for muito mal, pode ser que a gente não goste de você. Mas, sabe, você pode ser um pouco mal, mas, no final das contas, o que importa é o que você está pedindo e o que você está trazendo. E se você está disposto a trabalhar com a gente, cooperar, inovar e construir, a gente te recebe. Então, espero que isso responda a pergunta. Também quero começar a encerrar isso e lembrar, vão pro Twitter, Hypercycle Inteligência Artificial no Twitter. Se você quer fazer parte do sorteio do prêmio, pode ganhar uma Node Factory. São 3 delas sendo sorteadas. Você precisa comentar no último post que aquela conta fez, fazer um comentário sobre espaço, sobre sistemas de inteligência artificial multiagentes, acho que foi essa frase que o Jerry nos deu. E se você é desenvolvedor, pode entrar em contato por lá, jerry@hypers.ai. A gente adoraria te ouvir. Tamo realmente fazendo esse convite para as comunidades de desenvolvedores. Vocês são os que constroem coisas, e a gente está fornecendo um ambiente realmente único, empolgante e inovador para vocês construírem, inovarem, implantarem e verem receita. É isso que a gente está fazendo. Então,
A gente quer vocês o máximo possível. Por favor, venham dizer oi. Vamos ter hackathons, espero, nos próximos 3 meses, e vamos começar a crescer essa comunidade. Muito obrigado, Chris, e o resto de vocês. Aprecio muito. Esse ama. E é isso por hoje. Obrigado mais uma vez, Raymond, pelo nosso convite, e obrigado a todos que sintonizaram. Então, tchau. Vou te mandar a gravação do Ama em breve. Obrigado.